Efetue as expressões a seguir de acordo com as regras apresentadas. Que regras? As regras eram: quando a gente tem uma situação como essa aqui, em que não aparecem parênteses, colchetes e chaves, o que a gente resolve primeiro? Multiplicações e divisões, e depois adição e subtração, certo? Entre multiplicação e divisão, quem resolver primeiro? A que aparecer primeiro, certo? Entre adição e subtração, a que aparecer primeiro. E quando tiver parênteses, aí a gente resolve primeiro parênteses, depois colchetes, depois as chaves. Essas são as regras apresentadas. Queridos, esse exercício aqui, letra A, 15 menos 2 vezes 4. Se eu já começo fazendo 15 menos 2 dá 13, 13 vezes 4, resposta errada, certo? Por quê? Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Eu aconselho vocês a fazerem o passo a passo. Multiplicação de 2 vezes 4 é 8. Então, copia. 15 menos 8. 15 menos 8 é igual a 7. Essa é a resposta da letra A. A resposta não é só o número 7. Letrinha B. 7 mais 6,5 dividido por 2 menos 8. O que eu tenho que resolver primeiro? A divisão. 6,5 dividido por 2 é 3,25. Daí sim, ó, eu copio 7 mais, resultado de 6,5 dividido por 2, que é 3,25, e copio menos 8. Agora eu vou fazer 7 mais 3,25, que vai dar 10,25, menos 8, 2,25. Aí sim, resposta correta. Ok? Olha só, aqui você tem uma multiplicação e uma divisão. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver essa multiplicação, resolver essa divisão, para depois fazer as adições e subtrações. Então, eu copio 2 mais. Qual é o resultado de 4 vezes 5? É 20. Qual é o resultado de 28 dividido por 4? É 7. E agora eu fico com 2 mais 20, que dá 22, menos 7, que dá 15. Letra D, nós temos aqui, ó, uma multiplicação. O resultado dessa multiplicação será dividido por 4. E aqui a gente também tem outra divisão para fazer. Então, a gente começa aqui, ó. Primeiro faz, quanto que é 3 vezes 8,2? Ah, é 24,6. Agora, o resultado disso terá que ser dividido por 4. Daí, eu copio aqui, mais, tá aqui o resultado, o sinal de mais. Quanto que é 18 dividido por 3? É 6, e copio o menos 1. Agora, eu ainda tenho essa divisão para fazer, para depois poder fazer o resto. Então, 24,6 dividido por 4 é 6,15. 6,15 mais 6 vai dar 12,15, menos 1, 11,15. Essa é a resposta final. Pronto. Então, vamos lá. Número 2. Gente, só muda a ordem do exercício, tá? Mas continuam sendo expressões. Então, vamos lá. Aqui surgiram os parênteses. Então, mesmo que dentro do parênteses tenha uma adição e fora deles tenha uma multiplicação, não importa. Resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, o que eu tenho aqui dentro? 8 mais 3. Quanto que é 8 mais 3? É 11. Então, a gente fica aí com 2 vezes 11, que é 22. Ok? Letrinha B. Perceba que a gente tem o mesmo número, a mesma multiplicação, o mesmo número, a mesma soma e o mesmo número. A única diferença é que aqui na letra B não tem os parênteses. Como não tem os parênteses, o que eu tenho que resolver primeiro, então? A multiplicação. 2 vezes 8, 16. 16 mais 3, 19. Percebeu a diferença? Esses exercícios, eles estão assim, ó, em parzinhos, justamente para nós percebermos a diferença de resultado que dá quando eu entendo que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Ah, não tem parêntese, então eu resolvo primeiro a multiplicação. Dá resultado diferente. Então, é importante observar se tem parêntese ou se não tem, ok? Letrinha C, mesma coisa, tem parêntese. Ele está me dizendo que eu tenho que fazer primeiro essa soma aqui, ó. 8,5 mais 6,7. Isso dá 15,2. Agora, eu tenho uma divisão e uma subtração. Opa, então eu tenho que resolver primeiro a
divisão. 15,2 dividido por 2 dá 7,6. E agora sim, sobrou só a subtração. 7,6 menos 5, 2,6. Aqui embaixo, gente, nós temos os mesmos valores e as mesmas operações, só não temos o parênteses, ok? Ó, tem 8,5 mais 6,7 dividido por 2 menos 5. Como não tem parênteses, eu tenho que resolver primeiro esta divisão. 6,7 dividido por 2. Então, eu copio 8,5 mais... Qual é o resultado de 6,7 dividido por 2? Ah, é 3,35. Menos o 5. Agora que eu só tenho somas e subtrações, agora então eu faço 8,5 mais 3,35 menos 5, que dá 6,85. Número 3. Um shopping center possui 2 estacionamentos para motos. No primeiro cabem 45 motos e no segundo, 30. Se no primeiro estacionamento há 12 vagas livres e no segundo metade está liberada, quantas motos há nos 2 estacionamentos? E ali vem a dica, escreva uma expressão numérica com os valores dados. Muito bem, aqui tem uma explicaçãozinha, ó. No primeiro estacionamento, como há 12 vagas livres, há então 45 menos 12, tá? Porque dizia que cabia 45 motos, né? E no segundo cabe 30. Se no primeiro tem 12 vagas livres, então 45 menos 12. No segundo, diz que metade está livre. E a gente sabe que há 30 vagas. Então, para descobrir metade, é 30 dividido por 2. Portanto, o total de motos nos dois será de 45 menos 12, mais o resultado de 30 dividido por 2, que dá 48. Queridos, você não precisa ter feito toda essa explicação, tá? Se você simplesmente fez essa expressão, está correta a sua resposta. Nas expressões abaixo, complete com os números que fazem com que as igualdades se verifiquem. Ou seja, eu tenho que completar com um número aqui, que a resposta 17 fique correta, certo? Então, na letrinha A, qual era o número que nós tínhamos que colocar ali? 5. Porque daí 3 vezes 5 dá 15, mais 2 dá 17. Ótimo. Na letrinha B, qual é o número que a gente podia colocar ali? É o 3, tá? Gente, aqui não existe, assim, outras possibilidades. Esse é o único número, a única possibilidade correta, tá bom? E na letrinha C, o número 11. A número 5, usando parênteses, colchetes, chaves, escreva as sequências de operações na forma de expressões numéricas. Mas só use esses sinais se eles forem necessários. E, em seguida, efetue as expressões obtidas. Então, olha só. Multipliquei 2 por 5, somei com 7 e, em seguida, multipliquei tudo por 8. Querido, se você não colocar o parênteses, está tudo errado, tá? Porque essa parte é fácil de entender. Eu multipliquei 2 por 5, a gente vai fazer 2 vezes 5. E somei 7, tranquilo. Agora, quando diz que a gente pega esse resultado e multiplica por 8, então tem que ter parênteses, tá? Essa é a expressão correta. Como ele mandava também efetuar as expressões, então eu coloquei aqui, ó. O que a gente tinha que fazer? Dentro do parênteses, você tem uma multiplicação e uma adição. Então, resolvo primeiro a multiplicação. Daí, fico dentro do parênteses com 10 mais 7. E depois vou multiplicar por 8. 10 mais 7 dá 17. E 17 vezes 8, 136. Ok? Na letrinha B, diz assim. Subtraí 7 de 13. Ou seja, fiz 13 menos 7. E dividi o resultado por 3. E depois somei 1. E em seguida dividi tudo por 3. Vamos lá. Por que eu tive que usar parêntese e colchetes? Por causa desse e em seguida dividir tudo por 3. Significa que tudo que tinha antes disso aqui tinha que estar dentro de um bloco, digamos, que aqui foi usado colchetes, porque antes disso daí você tinha o subtrair 7 por 13 que tinha que estar dentro do parênteses, tá? Mas vamos lá, vamos resolver essa expressão aqui. Primeiro tem que resolver o que está dentro do parênteses. A prof acabou só copiando, gente. Me empolguei, só copiei igualzinho de cima, tá? Então, esse primeiro passo você não precisa repetir. O professor copiou de cima. Então, vamos lá. 13 menos 7 dá 6. Daí, eu já faço 6, já posso deixar ali o 6 dividido por 3 mais o 1. E depois que resolver o que está dentro do colchetes, a gente divide por 3 de novo. 6 dividido por 3 dá 2, certo? 2 mais 1 vai dar 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, resposta da letra B,
é 1, certo? A letrinha C. Multipliquei 3,2 por 5, subtraí disso o produto de 1,5 por 6, dividi tudo por 5,6 e somei 1. Multipliquei o resultado por 2 e subtraí 5. Então, olha só, o que a gente tem que resolver primeiro? Primeiro que está dentro dos parênteses. Opa, prof, só que dentro dos parênteses eu tenho multiplicação, subtração e multiplicação de novo. Bom, então o que nós vamos resolver primeiro? As duas multiplicações, para pegar esses dois resultados dessas duas multiplicações e subtrair, como tem o sinal ali no meio. Então, vamos lá. 3,2 vezes 5 dá 16. 1,5 vezes 6 dá 9. O restante aqui, ó, pode ver que a prof só copiou, porque tem a ordem de resolver. Primeiro que está dentro do parênteses, e já que dentro do parênteses tinham multiplicações e subtrações, resolvemos primeiro as multiplicações. Agora, ó, continuo tendo que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, que é 16 menos 9. 16 menos 9 dá 7. Bom, como eu resolvi, já posso tirar do parênteses. O restante eu só copiei, dividido por 5,6 mais 1 vezes 2 menos 3,5. Ó, só resolvi o que estava dentro do parênteses e copiei todo o resto. Agora, vamos lá então. O que tem que resolver? Ah, tem que resolver o que está dentro do colchete primeiro, antes do que está fora dele. Do que está dentro do colchete, eu tenho uma divisão e tenho uma soma. Então, a gente resolve primeiro a divisão. 7 dividido por 5,6. Ó, vim aqui para baixo de volta, tá, gente? Por causa do espaço. 7 dividido por 5,6 dá 1,25. O restante só copiei. Pode ver que está exatamente igual. Agora, eu ainda tenho que resolver primeiro o que está dentro do colchete, que é 1,25 mais 1, que dá 2,25. Como agora eu resolvi o que tinha dentro do colchete, eu tirei o colchete, tá? E daí copiei o restante. Vezes 2 menos 3,5. Então, agora o que tem que resolver? Ah, primeiro a multiplicação. 2,25 vezes 2 dá 4,5. Agora eu só tenho a subtração para resolver. 4,5 menos 3,5, que dá 1.